Já se passaram 24 horas desde que os resultados das eleições foram confirmados. E o brasileiro ainda se pergunta, por que tantos erros nas pesquisas? O Jornal da Record foi ouvir especialistas para tentar entender o motivo do fiasco dos institutos de pesquisas eleitorais. Do começo ao fim da apuração, números muito diferentes dos projetados até a véspera das eleições, erros grosseiros em evidência que colocam em xeque a credibilidade dos institutos de pesquisa. Pesquisa, para mim, manipulou para forçar o voto útil contra o Bolsonaro. Influencia a votar naquele candidato que está lá em cima. Acho que as pesquisas não condizem com os resultados. O resultado das urnas surpreendeu o eleitor, que durante semanas foi bombardeado com pesquisas que mostravam uma liderança folgada do candidato Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao presidente Jair Bolsonaro, inclusive com uma possível vitória ainda no primeiro turno. 9 institutos divulgaram pesquisas de intenção de voto entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. Todos erraram acima da margem de erro. IPEC, Datafolha e IPESP são os institutos que apresentaram maior discrepância com a votação real. Previam 14 pontos percentuais a mais para o ex-presidente Lula. E a diferença nas urnas foi de 5,23%. Quest, Atlas Intel, Poder Data, Ideia, MDA e Paraná Pesquisas também erraram, principalmente em relação aos votos válidos para Bolsonaro. Previam entre 38% e 41% para o atual presidente, que teve 43,20% nas urnas. O cientista político Paulo Kramer vai além na análise dos números e sugere má-fé dos institutos. Muitas dessas empresas, além de fazerem pesquisas para meios de comunicação, elas também trabalham para certas candidaturas ao mesmo tempo. Então eu acho que surge sim um conflito de interesses. Surge sim um conflito de interesse. Por estranho que pareça, esses institutos erram e quando erram sempre numa direção, beneficiar a esquerda e prejudicar a direita. A credibilidade dos institutos fica ainda mais abalada quando a gente compara as pesquisas de intenção de voto para governadores e senadores com o resultado final do primeiro turno. Em estados como São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo, Goiás, Bahia e no Distrito Federal, a metodologia das pesquisas se mostrou falha. As metodologias elas são lentas em relação ao que hoje a gente encontra como principal veículo de comunicação e informação, dito inclusive nas próprias pesquisas, que são as redes sociais. Elas ainda são lentas, elas ainda são muito formais, De fato, elas não inseriram ainda com ênfase toda essa complexidade que as redes sociais geram. Na corrida para o governo de São Paulo, na véspera da eleição, o Datafolha mostrava Haddad com 39% das intenções de votos válidos e Tarcísio com 31%. Mas o candidato dos republicanos alcançou 11 pontos percentuais a mais, 42%, e ficou na frente de Haddad com 35%. O IPEC, por exemplo, previa que o candidato do PT teria 41% dos votos válidos. O Datafolha errou feio também na disputa ao Senado em São Paulo. As pesquisas mostraram Márcio França com 45% das intenções de voto contra 31% de Marcos Pontes. Nas urnas, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia teve 49,68%, 18 pontos a mais. Já o candidato do PSB, que aparecia em primeiro, ficou em segundo com 36,27%. Além de metodologias falhas e ultrapassadas, este sociólogo aponta uma falta de olhar mais atento para os institutos. Para ele, todos deveriam passar por uma fiscalização mais rigorosa. Os institutos deveriam ter registro no Conselho Federal de Estatística, deveriam talvez ser todos filiados à Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, ABEP, para que você tivesse órgãos de regulamentação que pudesse cobrar dos institutos também, que tivesse um código de ética e uma atuação mais honesta nas eleições. No Rio Grande do Sul, as pesquisas mostravam o atual governador Eduardo Leite com 10% a mais que o candidato do PL, Onyx Lorenzoni.
A votação mostrou que o ex-ministro de Bolsonaro, na verdade, terminou o primeiro turno com 37,5% contra 26,8% de Leite. Na disputa ao Senado, o vice-presidente Hamilton Mourão, segundo o IPEC, ficaria em segundo, com 28% dos votos. Mas ele foi eleito com 44% dos votos válidos. Em Goiás, o candidato eleito ao Senado, Wilder Moraes, estava em quarto lugar nas pesquisas. No Paraná, o senador Álvaro Dias era líder das pesquisas de intenção de votos para o Senado e terminou em terceiro. A pesquisa passou a ser um jogador a partir de agora e não só um juiz que eventualmente olha para cada um dos lados e diz qual que é a distância entre os candidatos. Líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros afirmou hoje que pretende apresentar um projeto de lei para punir institutos de pesquisa que errarem resultados de eleição. A pena sugerida de multa e até prisão dos responsáveis. Então nós vamos pôr uma mão pesada nessas pessoas, que eles tenham uma condição de poder fazer pesquisas verídicas, né, que reflitam ao momento da urna. Se eles perceberem que tem instabilidade, então não publica a pesquisa, não engana o eleitor. Tantos erros no primeiro turno das eleições deixam no ar uma suspeita perigosa. Esses erros, eles são culposos, quer dizer, não intencionais, fruto apenas da incompetência de quem fez a pesquisa, ou são dolosos, isto é, intencionais, propositados, com o intuito de desorientar o eleitor, tá certo? E influenciar o seu comportamento na urna. Procurado, o Instituto Datafolha informou que Bolsonaro recebeu voto útil na última hora e que a movimentação nas horas finais da campanha ajuda a explicar a diferença do último Datafolha para o resultado das urnas. Já o IPEC argumentou que segue o Código de Ética e que as pesquisas eleitorais medem a intenção de voto no momento em que são feitas. Quando realizadas continuamente, são capazes de apontar tendências, mas não conseguem prever o número exato de votos que cada candidato terá.